sinceramente... Tem preconceito. Tem total preconceito. Grande Renzo. Rapaz, coisa boa você por aqui. Não é isso? Tudo bom? Aqui primeira vez que eu entro, né? É? Numa máquina Tá dessa. emocionado? Ainda não, pode ser que me emocione. E aí, tudo bom? Chegou quando? Tudo bom, ontem. Tô há menos de 24 horas aqui. Eita, tá no fuso ainda? Mas um pouco. Acordei às 4 da manhã, né? Porque é como eu acordaria lá, né? Sei. Tá morando onde? Qual a cidade mesmo? Leipzig. Leipzig. Eu tava na dúvida como é que falava Leipzig. Se era Leipzig ou era Leipzig? Rapaz, É alemão, né? mas você pode, né? Dar um banho de cultura na pessoa e dizer Lipsia. Ah, é assim que fala, né? No latim, né? Sim. Porque tem muita palavra latina, né? Alemão. Na Alemanha, né? Eles falam parte, né? Então, lá se pronuncia como? Não, se pronuncia Leipzig ou Leipzig, dependendo da região. Sim. Eu pronuncio Leipzig, Sim. com R no final, né? Sim. Galera, a gente tá hoje com o Renzo. Já tá gravando? Já, desde o Caramba, começo, ainda bem que não foi besteira. Uma pegadinha. Tá certo. Formado em música pela Unesp. Unesp, foi. O cara é violinista Isso, violinista da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte desde 2006. Isso, foi o último concurso lá. Ah, foi o último? Foi? O último concurso que teve foi quando eu entrei, pra você ver como faz tempo. Faz tempo, Mestrado em Neurociência e doutorado em... E neurociência também, tô terminando agora. Também, lá em Leipzig. O doutorado foi em Leipzig e o mestrado foi no glorioso Instituto do Cérebro daqui de Natal. Sim. E também, né, enquanto eu estava fazendo o doutorado, nos últimos 4 anos, eu também fui aluno da Academy of Music em Leipzig, né? Quando eu fui lá, em paralelo com o doutorado, eu estava... Mas tu chega a tocar lá, se apresentar? Rapaz, tive a maravilhosa oportunidade, essa foi uma história engraçada, inclusive, de tocar com a Orquestra Filarmônica de Leipzig lá. Foi mesmo. Rapaz, foi engraçado. Eu tinha ido a Leipzig votar, né? Não vamos falar de política aqui. Não! Porque brasileiro lá tem que votar em Berlim, né? Sim. Leipzig é perto de Berlim. E aí, primeiro, antes disso, eu tenho que falar que teve um concerto aqui que o maestro da orquestra Linus trouxe um colega dele, esse maestro, para reger a gente aqui da Alemanha, especificamente de Leipzig. Sim, eu nem sabia que ia falar Leipzig na época. Fiz network porque eu gostei do cara, sem saber. Aí lá em Leipzig o cara me convidou, mas ele só me convidou porque aconteceu isso. Eu fui votar em Berlim e vendo lá as placas, eu falei, caramba, a orquestra de Leipzig vai tocar, né? Em Berlim, na Filarmônica no hall da Filarmônica de Berlim lá. Sim. Aí eu falei, poxa, eu não estou em condições de tocar com eles, né? Deve ser um nível muito alto. Mas o meu amigo, o Spala da orquestra daqui, André Kolodiuk, poxa, ele já tá no nível, tem doutorado em música, mestrado e doutorado em música e tal, em violino, ele tá no nível. Sim, você tava com receoso, mas eu falei, não, eu não. Aí eu fui e mandei mensagem pro André, falei, bicho, você não quer vir não? Fiz o contato, né? Sim. Falei primeiro com o maestro, se tem interesse, e com o André, ser uma grande oportunidade. E tinha realmente uma turnê de 4 concertos, que a Orquestra Filarmônica de Leipzig ia tocar na sala da Filarmônica de Berlim, no Gewandhaus, que é a sala lá de Leipzig, que é uma das melhores salas do mundo, também inclusive para de Berlim, e na Musikverein, que é a melhor sala de Viena, a melhor sala da Áustria. Beleza, foi, aí os dois toparam massa, eu fiquei, poxa, super contente, né, porque o meu amigo ia tocar lá, e eu ia ver e tal, e pô, pela oportunidade, né, de oferecer um amigo. Aí a coisa ficou André, não sei se ele vai assistir, mas ele é muito cauteloso, assim, sabe? Ele fala as coisas bem... Tem que ter tudo certinho. E foi demorando, eu fui ficando agoniado, né? Porque ele, André, compra passagem e tal, você não comprou passagem ainda e tal. Ele, rapaz, calma, tem que conversar com todo mundo e tal. E tem que arrumar um substituto e tal, porque era 1 mês fora, né? E aí eu falei pro maestro, maestro, se der errado ele não puder vir e tal,
eu gostaria de explicar, tal, que foi por uma questão de passagem. E ele falou, você não gostaria de tocar não com a gente? Aí eu, rapaz... Tá bom. Sério? Ele falou, sim, toque com a gente, vocês dois e tal. Aí pronto. Sim. Aí eu participei dessa turnê e foi maravilhoso. Você fez os 4 então? Fiz os 4 concertos, foi maravilhoso. Foi o melhor concerto da minha vida, foi na sala da Filarmônica de Berlim. E você mandou bem? Mandei bem porque eu estudei como nunca na vida também. Esse cara é foda. E agora você tá de férias no Brasil? Não. Acabou? Não, pô, tô de férias não. Eu tô aqui, eu vim pra cá porque eu fiquei 4 anos fora da orquestra, né, de licença remunerada, e agora eu tenho que voltar a me apresentar aqui. Sim, entendi. E aí, tô trabalhando, vou ficar direto, tô trabalhando aqui, mas enquanto eu finalizo a minha tese, né? Entendi. Sua profissão é música. Mas aí que tá, né? É música, Sim. ao mesmo tempo que eu sou Porque pesquisador, né? Porque você estuda neurociências, né? Eu fiz mestrado em neurociências e tô terminando o doutorado em neurociências, né? Então... Mas você une as duas na música ou Rapaz, eu tenho não necessariamente? eu tenho uma publicação em neurociências e música, né? Sim. A gente estudou como que o cérebro processa o entendimento da harmonia, né? Com eletroencefalograma, essas coisas. Sim. Mas não sei, eu hoje em dia eu me considero um pesquisador e ao mesmo tempo músico, né? Sim. Então sua profissão é cientista e músico. Acho que são os dois ao mesmo tempo, viu? Porque eu quero continuar fazendo os dois, né? Mas é que tá, eu tenho uma curiosidade, porque, por exemplo, a música pra mim é um desestressante. Pois Né? Eu tenho um hobby, que é meu carro, e a música ali, tocar um samba, tocar um... toca, E aí, o que você faz pra desestressar? Qual é o seu hobby? Já que você trabalha com coisa que é meu hobby. Pois é, bicho. Tem alguma coisa assim que eu faço isso pra desestressar? Tem. É engraçado que a música é meu desestressante e meu estressante ao mesmo tempo, né? A música, eu preciso dela pro meu estado mental funcionar bem. Sim, eu preciso tocar. Mas hobby, mas eu acho que seria 3. Seria poker. Porque eu amo faz poker. tempo, né? Faz tempo. Faz e eu tempo, acho que inclusive a gente se conhece por causa dos amigos em comum. Poker, corrida, né? Que também é um negócio que, bicho, a humanidade precisa voltar a correr. Eu corro regularmente. Sim. Regularmente, eu tô sempre procurando meia maratona para correr. Sim. E tênis. Sim. Mas tênis, não beach tênis. Sim. Eu tô fazendo beach tênis. Exato, né? Rapaz, entrei agora. Fui conquistado. Depois de tirar muita onda com meus amigos, eu entrei. Não é isso, bicho. E Mariana tá minha esposa tá viciada. Rapaz, eu sou totalmente viciado em tênis. Mas já jogou beach tênis? Rapaz, eu, sinceramente... Tenho preconceito. Tenho total preconceito. E é que nem Matrix, sabe o filme Matrix? Sim. Eu assisti o filme Matrix, bicho, eu acho que uns 7 anos depois que ele tinha lançado. Sim, porque preconceito. A vibe, a hype, né, era tão grande na época, eu não gostei disso não. Eu gostei. O violino, a máxima do violino, e eu acho que de todos, eu só posso falar do violino, né, mas a maioria dos instrumentos é que você precisa ter o máximo de clareza de ideia, do movimento perfeito e o máximo de relaxamento. Sim. E para você dar um saque, por exemplo, você tem que estar relaxado, mas você tem que ter completamente claro na sua mente todo o movimento do seu corpo, sabe? Sim. E isso é delicioso quando você acerta a bola. Sim. Ela faz aquele barulho, entendeu? Barulho certo. Poc, e ela vai no lugar certo, sabe? Então eu acho que esses, eu pergunto esses 3 hobbies. Na Alemanha você não tem carro, né? Não, na Alemanha não tem um carro. É bem comum, né? O carro, você vê que como eu sou desapegado com o carro, o único carro que eu tive na vida, eu tive porque eu ganhei o carro, de certa forma, por causa de uma jogada meio que de pôquer, entendeu? É mesmo? Foi engraçado porque eu trabalhava com Santiago Câmara, Raulino, sabe, né? Sim, demais. E Rafa Raulino, gente boa demais. Demais. Mas o Santiago, eu estudei com ele na 3ª série. Sim. Então é um amigão, assim. E ele me deu meu primeiro emprego fora da orquestra, né? Que era computação gráfica. Sim. Qual é o nome do amigo? É meu amigo também, mas mais distante, que trabalhava com o Santiago. Que era sócio? Que toca com ele. Toca bateria. Flávio. Aí Flávio tava lá, e ele falou, e minha mãe, né, tem uma casa em Pipa. Aí Flávio tava lá, e tudo essa história fazendo o primeiro carro. Sim. Aí Flávio tava lá e falou, rapaz, eu vou pra Pipa esse final de semana, numa pousada que fica do lado da casa da sua mãe, eu acho. Sim. Aí eu falei, rapaz, deixa eu ver aí.
Aí a gente botou no mapa e contou. É aqui a pousada. Sim. Aí eu falei, rapaz, não, aí é a casa da minha mãe. Ele falou, não, pô, aí é a pousada. Eu falei, não, pô, é a casa da minha mãe. Mas o cara falou lá que ele tinha comprado essa casa. Sim. Aí eu, né, conhecimentos básicos de poker, né? Sim. Peguei o telefone na hora, bicho. Falei, mãe, você vendeu a casa? Aí ela, meu filho, pois é, eu vendi pro nosso vizinho, mas ele não fechou o contrato ainda. Eu só falei pra ele que eu topava o preço. Eu não lembro quanto foi o valor. Sim. Aí eu falei, não, você não, diga pra ele que você cancela, você não vai vender mais, não quer mais. E aí, mas meu filho, falei, diga, mãe, faça. E ela fez isso, bicho. Sim. O cara ficou, né, irado. Sim. E ela não vendeu. E o cara falou, eu também não vou comprar mais. E aí, bicho, o cara não comprou mesmo. Sim. E depois de 1 ano e meio, ele comprou assim, pagando 50% a mais. Sim. Aí minha mãe, né, falou, meu filho, poxa, olha, eu tenho que lhe recompensar de alguma forma. Ela foi, vendeu a casa. Você blefou, né? Blefei. Não, peguei o cara dando all-in, né? all-in. E falei, peraí, eu sei que você tá comprometido com o pote, né? Então você foi. Aí ela me deu o primeiro carro, que era um Corsinha. Sim. Assim, top, original. Sim. E eu dirigi um Corsinha amarelo não, azul. Sim. Eu dirigi com ele, adorava esse carro. É econômico e tal, mas aí um belo dia levaram, acordei de manhã e... Não tinha seguro, não? Não tinha nada. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu sei que você é um cara que gosta muito de filme também, né? Rapaz, adoro filme. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Vai lá. Qual seria o lugar, já que você gosta muito de viajar, sim, icônico de algum filme que você queria viajar, que você queria conhecer? Rapaz, um local que eu não conheço ainda. Que você não conhece ainda. Eu gostaria de... Poxa, difícil essa. É difícil, não, é porque são muitos, né, na verdade. O primeiro que me ocorreu seria Marte, né? Mas Marte é um local tá valendo. Que você possa ir, né? Mas ainda. ainda. Mas eu gostaria de conhecer, porque tem um filme que eu gosto muito que é... Lost in Translation, né? Não sei como é que é em português. Encontros e Desencontros. Sim. Que é em Tóquio, né? Sim. E eu acho... Você não conhece Tóquio? Eu não conheço o Japão, gostaria muito de conhecer, principalmente a local mais para fora das grandes cidades. Porque tem, por exemplo, um filme chamado Sonhos, né? Do Akira Kurosawa. Sim. Que muitas partes acontecem, né? Obviamente no Japão e tal. E tem uma que é de uma raposa e tal, que enfim, realmente gostaria de conhecer essa parte mais isolada. E um dos meus livros preferidos, Musashi, né, o próprio nome já disse, passa lá, eu tenho essa vontade de conhecer o Japão. Japão. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, que é essa. Diga aí. Um lugar que você já foi. Sim. E que você amou e odiou ao mesmo tempo. Caramba. Porque há essa possibilidade, né? Porra, é massa, mas é foda. Mas tem, Berlim. Por quê? Rapaz, Berlim é engraçado. Eu fui pra Berlim quando eu estava fazendo mestrado em neurociências. Cara, então Berlim foi o primeiro local que eu fui, assim, para trabalhar, né, estudar e, poxa, né, essa primeira experiência, assim. Então eu amei. E depois eu fui com a minha esposa para lá, tal, e ela também amou, e a gente teve esse carinho, né? Sim. E aí depois a gente, conhecendo melhor, tal, a gente passou a ver a cidade mais ou menos como ela é. Sim. Mas o detalhe importante é que quando eu fui para lá pela primeira vez, e também as outras vezes que eu fui com a minha esposa, a gente bebia todo dia, pô. Porque a bebida é muito barata, a cerveja é muito boa. Você tá lá no inverno, você paga menos de €1 com a cerveja. Sim. E você coloca assim na mochila. Sim. Foi um de cada lado, né? Sim. Vai saindo e bebe. Então a gente bebia todo dia. E era o deslumbramento da cidade inicial, né? Sim. Agora, por que o ódio, né? Sim. Mas porque, assim, hoje em dia a cidade é muito suja, Berlim. Ah, é? Tá muito suja, né? Tem um problema sério de pessoal drogado, entendeu? Sim. E também tem toda a coisa de depois de você morar 4 anos na Alemanha, sendo brasileiro, você tem umas coisas que você fica meio assim... A gente é diferente, entendeu? Sim. Eles são muito burocráticos, Sim. ridiculamente burocráticos. Sim. Mas eles criaram a burocracia, entendeu? Eu acho que o Weber, ele foi, cara, é uma invenção deles, e isso irrita muito. Sim. E qual foi a situação mais, sei lá, engraçada, vexatória? Poxa,
Pensa, você já passou. Poxa, bicho, eu não quero que fique sendo berlinófilo, mas foi em Berlim. A gente tava viajando para estudar alemão, né? A gente passou 1 ano e meio, eu e Ana, Sim. estudando, rapaz, engraçado. A gente estudando alemão lá, aí pouca grana e tal, a gente decidiu alugar um quarto, um apartamento lá. Sim. E lá eles fazem muito isso, né? Um dos problemas, inclusive, né, Sim. do Airbnb nas cidades muito grandes é que tá ficando muito caro, porque as pessoas estão fazendo Airbnb dos seus imóveis e Sim. ninguém aluga mais nada, enfim. Mas aí a gente alugou um local, a gente ia ficar 1 mês e meio estudando alemão, e aí era uma casa que a gente chegou, tinha só a gente, e aí a gente ficou 1 semana e depois chegou mais outra pessoa para ficar na casa, né? Sim. No dos quartos. E era um senhor alemão. Isso é uma das coisas engraçadas, Sim, né? de lá mesmo. De lá. Não, aí que tá. É muito engraçado, bicho. Você pega um trem, você vai pra Alemanha, Não. mas você pega um trem na Alemanha, bicho, você vê umas 200 mil cidades pequenas. Sim. São cidades perfeitinhas, assim. Sim. Mas o pessoal que mora lá, e às vezes nem sai de lá a vida inteira. Ou sai pra coisas como essa que eu vou falar. Aí um senhorzinho, nos seus 70 anos, mas assim, todo durinho, né? Sim. E a Alemanha tem uma coisa que chama Freikörperkultur, né? Que é a cultura do corpo livre. Sim. Que o pessoal cultua muito o corpo e eles não têm problema com nudez, né? Sim. Beleza. Mas eles fazem muita atividade física. Então o velhinho era sarado e tal. E aí, poxa, ele chegou lá, né? Eles gostam muito de falar, né? Sim. Aí chegou lá e conversa, Sim. né? Aí eu conversando com o cara, conversa vai, conversa vem. Ele falou, e aí, mas o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, onde você mora, né? Eu falei, eu moro numa tal cidade e tal, eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou, mas eu entrei numa Verein é uma associação. Eles têm essa mania de associações, entendeu? Sim. O cara se aposentou, ele quer fazer amigos, entra numa Verein. Eu, de quê? De luta livre. Aí eu, caramba, bicho, é mesmo? E pegamos conversa, né? E ele gostando, né? Conversando e tal. Aí eu conversando, mas e aí, não machuca? Ele falou, machuca um pouco. Isso a gente tava no quarto, né? No quarto dele. Sim. Ele foi na porta conversando, eu e Ana, ela do meu lado. Aí ele, sim, machuca um pouco e tal. Inclusive, eu recebi uma cabeçada na perna, mas bem perto do meu... Aí ele falou, não, perto do meu pênis. Sim. Eita, porra. Aí eu falei, poxa, que coisa, né? Ele, inclusive, ali, vral, baixou as calças. Puta que pariu. Eu falei, caramba, bicho. Porra, pelo amor de Deus. E eu, assim, a Ana falou que ela... Falou galado, né? Não, pô. Seu galado. Eu, muito sociável, né? Fingi total naturalidade, né? Alto aqui, sou evoluído. Aí, né, primeiro eu tava olho no olho com ele, né? Mantendo o contato visual, o bicho insistindo assim, né? Não, aí Olha você aqui. aqui e tal. Pegou perto do meu testículo, aí, bicho, eu tive que olhar, né? Mas olhei assim, né? Sim. Olhando. Por educação. Eu olhei um palmo pra direita pra poder dormir à noite, né? Sem aquela visão. Aham, sei. E aí, essa foi uma situação, né, típica de um comportamento deles lá. Sim. Se eu E pensar era de no boa, meu, normal. era de boa. E ele deve ter feito isso 500 vezes já. Então é uma coisa inusitada, realmente, porque Porra, foda-se. foi a queima-roupa, assim. Se você fosse um carro, Se eu fosse um carro, que carro você seria? qual que eu seria? Sim, se você fosse Rapaz, um carro, eu acho que eu seria um Tesla. por quê? Por quê? Porque primeiro que eu admito, eu sou totalmente influenciado pelo tanto de Tesla que eu vejo lá, entendeu? Sim. Leipzig tem muito Tesla. Sim. Mas porque o Tesla... Aí, pô, bicho, claro que o pessoal vai me odiar por causa disso, né? Mas é porque, assim, eu conheci o Elon Musk, não pessoalmente, eu conheci o Elon Musk num podcast de 3 horas, que eu não sabia quem ele era, entendeu? Eu fui ouvir e eu gostei muito das ideias do cara. E uma das coisas que ele falou, além da questão a questão do carro ser massa, ele falou que o carro, o Tesla, não é para ser um carro, é para ser um entretenimento, entendeu? Sim. O carro tem tudo, tal. Cada né? vez mais comum nos carros novos hoje, né? É para ser... E, assim, é tudo o carro, não é só para você ir de um local ao outro, então é experiência. Segundo, eu acho lindo o carro, acho ele muito bonito e tal. Terceiro, tem a questão do meio ambiente, né? Eu sei, é gravíssimo a questão das baterias. Mas tu acha que a nossa geração ainda vai ver os carros elétricos dominando? Não faço a menor ideia. Eu sou formado em ciência e tecnologia. Eu acho que não. E é uma das coisas que a gente aprende lá
é que a tecnologia é um negócio que é uma variável que a gente não tem como saber, entendeu? Porque seria legal se existissem um monte de Teslas públicos, entendeu? Sim. Porque não faz sentido ter um carro quando você tem um sistema de transporte ideal, que dá para todo mundo ir dentro de um trem ou um tram, Sim. e você usa o carro uma vez por mês, entendeu? E aí você pode alugar, como acontece lá. Sim. Agora eu vou dar uma paradinha aqui. Vai dirigir. Vige! Eu quero ver se vai querer o Tesla ainda. É a marcha, né? Sabe passar marcha, sabe o que é Pode isso? ser isso aí, mas é tipo aquele caminhão, né? Essa hora normalmente eu faço uma reza aqui, o carro fica inteiro. Não é esse, né? Um chamego com Qual carro. foi o carro mais inusitado que você já andou na sua vida? Poxa, bicho. Esse. É covardia você essa pergunta agora, né? Boa pergunta, é esse, bicho. Sem sombra de dúvida. Rapaz, é um. Acelera, acelera aí. Rapaz, eu tô dirigindo um trator E é com meu- esteroides. É, né? Ele parece que eu tô navegando um barco. bicho. E a direção É. dirigida, normalmente ela tem a folga, né? Ela tem uma folga, é verdade. Mas cuidado. Não, Eu tá já tudo me bem. acostumei. Não, Bem beleza. sim, mas. Acho que o cara de trás é que percebeu, tá bêbado. Ele tá... Não, mas você tá bem aqui, ó, a linhazinha reta ali. Certo. Tô bem. Você tem alguma história com 4x4? Aqui na Natal é muito forte, né? A gente faz Sim, trilha, pois passeio. é, bicho. Pois é, quando você falou da ideia do seu canal que eu abri lá, eu falei, caramba, bicho, 4x4. Aí a única experiência, essa é a segunda experiência na minha vida, essa agora, como 4x4. A primeira, com história, inclusive. Pode contar? Então, eu vou contar, bicho, mas é história inédita. Eita. O dono do carro não sabe ainda. Seu João, Nada o sogro, difícil. vai saber agora. Você vai morrer. Rapaz, ele tava indo, eu namorava com a Ana na época. Sim. Eu não lembro, acho que a gente tinha uns 2 anos, 2, 3 anos de namoro, eu não lembro quanto tempo, mas aí um amigo meu morava aqui, estava tocando na orquestra, um amigo meu veio de São Paulo, eu hospedei ele aqui, e o seu João sempre gostou de 4x4 e tal, ele teve mais de uma. Sim. E ele tinha acabado de comprar uma TR4 preta, linda. Showzinho até. Linda. Valente a bicha. Eu não manjo nada. Aí, e eu, né, naquela época também não manjava nada. E aí, a Ana, ele, muito generoso, né, falou pra Ana, não, Ana, a gente acabou de receber os amigos, né, que recebi uns amigos de São Paulo aqui, Rodrigo, e aí então a esposa dele, Carol. Sim. E aí, Ana, ele muito generoso, falou, poxa, leve e tal, tinha acabado de comprar, mas ele não mencionou eu dirigir o carro. Sim. E aí a Ana dirige muito bem, sabe? Sim. Bem mesmo, assim. Aí ela, beleza, a gente foi fazer, poxa, a gente tem que mostrar, né? Mostrar a praia. Mostrar a praia e o carro, né? Cara, Sim. zero. Sim. Aí a gente foi ali por fora, né, pra Pipa, e aí vai chegando, pega aquela barreta, né, que vai pela areia. Aí Depois de Barreta pega Malembar. Exato, Malembar. Que é muito bom de andar. É, massa. É. Aí a gente chegou lá, foi lindo o trajeto e tal, ali é passamos pela balsa. Sim. E aí chegou a hora de voltar, né? Aí, poxa, vamos voltar e tal, a gente passou o dia em Pipa, e aí, eita, agora é em frente, né? Vamos frente, E aí, beleza, obviamente, né, juvenil, a gente não deu conta que as condições eram diferentes. Sim. E aí, quando a gente tava voltando, a maré já tinha subido. Sim, então e ali é puxado. tinha uma faixa de areia que deveria ter placa, né? Dizendo morte certa. Porque fica perfeito para você atolar, né? Porque a areia fica fofa, né? A Ana tava indo. Você sabe, só um parênteses, quando eu tinha oficina, eu patrocinava aquela região ali. Patrocinava? Sim, balsa, tudo era cheio, porque era todo final de semana chegava aquele pra mim. Claro! Ficava com o carro acabado. Pois é, bicho. E aí a gente foi lá, eu, Ana, Rodrigo e Carol atrás. Sim. E a Ana, quando foi pra lá, tudo bem, ela dirige muito bem, mas é difícil ali, né? Sim, é. E aí ela começou a ter dificuldade, eu, valente. Sim. Não, peraí. Não, Oi, peraí. esse carro pra cá. Poxa, Ana, você não tá fazendo direito, você tá indo pro mar, não pode. Tá perto. Aí ela, tá bom. Eu falei, deixa eu dirigir. Ela falou, não, eu tiro. Aí o carro começou a ir. Tração, pelo menos? Calma. Normal, né? Não, sem tração, normal. Sim, aí o carro começou a balançar, aí parou. Aí não saía, eu pronto. Aí eu, não, peraí, E a maré calma. enchendo? Calma, a maré enchendo. Aí eu, calma, ela, coitada, né? Aí o carro é 4x4, digo 4x4.
Ligou, tá ligado? Tá, beleza. Aí eu... Vou! Não pode fazer isso, depois eu aprendi, né? Amigo, o cara começou a descer assim, e daqui a pouco eu tava vendo pelo retrovisor a areia subindo. É o famoso cepou. Não conheço esse termo. Cepou, quando ele encosta na areia, ele cepou o carro. Bicho, sério, a água tava se aproximando de forma dramática. Ali é foda. Bicho, o carro tinha acabado de ser comprado. Sério, foi uma situação de desespero. Aí esse meu amigo, eu falei, bicho, pede ajuda, tem um pessoal pescando ali, vai lá. Aí ele foi, tinha um pessoal pescando assim a uns 300 metros, assim. Aí ele foi lá desesperado, aí voltou, e eu, poxa, não trouxe o cara falou, rapaz, você recusou. Eu falei, rapaz, não tô aqui pescando, não vou. Bicho, eu desesperado, bicho, cavando, ele colocou coco embaixo, alguma coisa, não funcionava. Ninguém passava, até que, eu viro aqui, vou pra onde? Aqui na frente ali, eu acho melhor. Ah, é lá na frente, verdade. Até que um cara que tava do outro lado do rio, chegou assim, na maior calma do mundo. E a gente desesperado, como se fosse, sabe, dia D. Desembarque na Normandia no dia D. Aí o cara chegou lá e falou, rapaz, R$50, eu satolo isso daí. Amigo, se ele tivesse pedido 5 mil, eu teria dado. Ele foi o pior negócio da vida dele. Sou rica! Eu falei, claro, meu amigo, por favor. Aí, muito simples, né? Foi lá, hoje eu falo uma autoridade, né? Secou o pneu, virou todo pra direita e assim, ligou a reduzida da bicha, que a DR4 é valente. Caramba, bicho. Agora você tava andando sem a R4 ligada. Totalmente, tava andando normal. Eu não sei nada, né? Você vê. Tô adorando dirigir aqui. Porque o segredo aí é ligou a 4x4 e baixou o pneu. Aí é mais. Poxa, é o básico, é o beabá. Aí o resto é. Não tinha. Sim, aí o cara tirou, beleza, e aí. Seguir. Mas aí. Lavou o carro pro sogro não saber até hoje. Poxa, ele vai saber, né? Mas aí que tá, não danificou o carro, né? Sim. Encheu de areia e tal. Sim. Mas claro que. Aí o cara levou a gente e tal, deixou, e aí a gente levou na melhor lavagem que tinha. Sim. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Você que é um cara que gosta de viajar muito. 3 lugares que você já foi marcar assim sua. Se fosse colocar 3 locais, assim, top 3 seria Leipzig, Chamonix e Egito do modo geral, né? Porque foram várias cidades. Sim. Mas aí então fala uma por uma, né? Por que isso? Pois é. Começando por Leipzig. Leipzig é a cidade onde eu moro morei nos últimos 4 anos. É uma cidade massa em muitos aspectos, assim. Eu super recomendo. O pessoal até chama ela de Small Berlim, né? Porque ela é bem menor do que Berlim, só que ela tem tudo que Berlim tem. E ela é mais limpa, é mais organizada. Sem ter o estresse, e as coisas são pequenas. Sim. Eu faço tudo. Quantos habitantes? Acho que é 600 mil. Eu faço tudo de bicicleta. Sim. Eu peguei meu primeiro tram depois de 2 anos e meio morando lá. O que é tram? Tram é um trem. Sim, trem. Pequeno, né? Ele é bem estreitinho assim, é o trem que anda dentro da cidade. Sim. Tram. E aí a cidade dá pra você fazer tudo de bicicleta, tudo mesmo. O clima é ótimo. Lá tanto neva, como tem um verão assim muito claro, né? E a qualidade de vida é muito boa. E tem muita cultura, tem a Gewandhaus, que é uma orquestra muito boa, tal, tem ópera, é massa. Então, cidade boa para morar. O Egito, né, foi a primeira grande viagem que eu fiz na vida. E é uma viagem no tempo, porque lá 90% eu acho do Egito é islâmico, então o Islã tem essa característica deles serem meio que anti-ocidente, eles gostam de viver com os valores que não são do ocidente, e aí a vida lá ela é permeada. Parece estar antigamente. Exato, não só e muito antigamente muito antigamente na sociedade. Então tem essa coisa quando eu fui, a gente pegou um avião do Cairo para Assuã, e aí você vai descendo o Nilo, né? Sim. À direita ficam os templos dedicados à morte, e à esquerda os templos dedicados à vida.
E é lindo, a culinária é muito boa. Então, e aí a terceira cidade, que mais me marcou, é Chamonix, que é a cidade que fica ali na base dos Alpes. E aí, bicho, é massa. A cidade é linda, é bem pequenininha, as casinhas todas típicas, né? E é uma cidade que tem mistura de todas as culturas. Quando a gente tava lá, se fala francês lá, e é Chamonix, né? É França. Chamonix. E aí, por exemplo, porque uma coisa é você ver um grupo tradicional de música alemã tocando assim num festival, tocando na televisão, né? Outra coisa é você ver tocando na cidade, como eles estão tocando naquela mesma função de diversão nos últimos 200 anos, né? E eu vi isso lá, eu fui com o Dimitri, meu amigo, para lá. Então é massa, é você ver a cultura mesmo misturada de várias cidades ali, de vários países, né? Itália, França e Alemanha. E aí tem, obviamente, a experiência de subir, né? Porque é muito radical você subir a montanha, porque é muito grande. Você vê de muito longe, assim, é muito impactante. É mais ou menos como a pirâmide de Quéops, né? Que é a maior. Quantos metros? A pirâmide de Quéops é... Não, lá? Rapaz, eu acho que é 3.600, 700. Mas não é o maior, né? O que eu subi é do complexo Mont Blanc. Eu subi Gran Paradiso, que pelo nome está dizendo, já é na parte italiana. E é muito impactante, porque você vê e sente a natureza ali com o seu corpo mesmo, né? Primeiro porque é difícil subir e tal. E aí, bicho, foi massa que quando a gente chegou no topo do Gran Paradiso, que não é mais alto do que o topo mais alto de Mont Blanc, eu vi o topo mais alto de Mont Blanc e virei pro guia e falei, mas você não tinha falado que a gente não ia subir o mais alto e tá abaixo da gente? Aqui o cara falou, mas é porque a Terra é redonda, né? Que coisa absurda. Foi muito engraçado, o guia era bem calminho, assim. A controvérsia. E a gente... Ultimamente. Ultimamente a gente tem que lidar com isso. Você vê, pô, é muito doido. Você vê que é redondo. Que é redondo, porque... Né? A few moments later. É isso, meu amigo. Obrigado. Tivemos uns problemazinhos de edição, não, de filmagem, mas deu certo, eu acho. Foi massa, foi massa. Adorei. Conteúdo. Pronto, assuma a sua máquina aqui. Gostou do carro? É melhor muito. Melhor do que a TR4. Menos traumático. Valeu, filho. Obrigado. Valeu. Até a próxima.